Olá, boa noite. Estamos aqui no podcast da Faculdade Seis Reis. Estamos aqui com o nosso convidado Matheus Tenório. Eu sou Mariana Cristine. Eu sou Adriele Dantas e hoje nós vamos conversar um pouco sobre o novo consumidor no mercado. Tudo bom, Matheus? Tudo bom. Seja bem-vindo. Obrigado. Para começar, fala um pouco da sua trajetória, da sua formação, de quem é Matheus Tenório. Eu tenho 27 anos, sou natural de Recife. Cheguei em Campina Grande tem 1 ano e 7 meses, 1 ano e 8 meses, mais ou menos. Sou formado em administração de empresas pela Universidade Federal pela Universidade de Pernambuco. Fiz um pouquinho na Federal, mas em questão de logística, para mim ficou muito ruim, como eu tinha passado nas 2 faculdades. Terminou que eu optei por fazer a faculdade estadual, que era mais perto da minha casa, e a grade curricular batia mais com o que eu tinha de pensamento. Eu hoje trabalho no ramo de shopping center, administro aqui o Design Mall. E minha história com o shopping center, ela se perde. Eu não sei quando foi que começou. Minha família teve lojas em shoppings também, então eu frequento desde de pequeno, então eu tenho sempre o lado do lojista. Mas na época de faculdade, logo quando comecei a faculdade, eu muito agoniado, preciso ganhar dinheiro, não quero mais depender dos meus pais, estou fazendo faculdade pública. Aí eu arrumei um emprego de jovem aprendiz na administração de um shopping. E aí de jovem aprendiz eu fiquei como estagiário, aí passei por várias funções, até aquela pessoa que fica com o tablet auditando venda do lado do caixa de loja. E aí de estagiário eu virei executivo, de executivo virei coordenador, aí saí um pouco do mercado de shopping, fui trabalhar em fintech, aí rodei alguns estados também por aí, e depois surgiu a oportunidade de voltar para o ramo de shopping, que é um ramo que eu considero bem apaixonante. Então, assim, eu sou uma pessoa meio elétrica e o shopping ele não para, ele funciona 24 horas, e aí eu recebi um convite para vir para cá, para Campina Grande, e estou aqui desde então. Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre o novo consumidor, né? Daí, aquele consumidor que é mais informado, que pesquisa muito antes de comprar, que está conectado ao digital sempre. Daí, fala um pouquinho pra gente sobre esse novo consumidor. O perfil do consumidor, ele mudou completamente. Eu digo assim, fortemente nos últimos 7 anos por aí, que consequentemente ou não, com o advento da pandemia, o mundo ele já vinha sofrendo uma digitalização muito grande, principalmente do século passado para esse século. A gente já vê o avanço da internet, mais recente agora a gente tem o avanço da inteligência artificial, mas na pandemia todo mundo foi forçado a se digitalizar em todos os âmbitos, até eu digo daquela pessoa do interior de uma cidadezinha que tinha para receber um benefício da Caixa, que tinha que ser por aquele aplicativo do Caixa Tem, então ela foi obrigada a se digitalizar ao consumo. Aquelas famosas lives, então você não tinha onde comprar uma cerveja, você tinha que comprar num aplicativo, e depois da pandemia ficou a questão de aplicativo, é telefone, é digital, e o consumidor ele gostou desse negócio. E é muito bom você conseguir resolver tudo que você quer resolver com um aparelhozinho que cabe na palma da sua mão. E aí com isso o consumidor ele ficou muito mais fácil para ele pesquisar, ver parâmetros, saber sobre aquele produto, e a loja física ela deixou de ser, nessa época, nessa transição, cada vez deixou de ser atrativa, porque, poxa, eu quero comprar uma camisa. Você vai no Instagram, olha lá, vai na internet, olha. Eu ainda sou a favor da loja física, então assim, eu quero provar, eu quero ver se dá em mim, eu quero sentir o tecido e tal. Mas, como a gente estava comentando mais cedo, tem gente que compra feijão na Amazon hoje em dia. Então, assim, é um negócio que o perfil ele mudou completamente, de coisas se você me dissesse há 5 anos atrás, Matheus, tu sabia que tu vai estar comprando feijão na Amazon? Eu ia dizer, cara, tá ficando maluco, não tem como, sabe? Então, assim, de fato, vem passando por o perfil do consumidor, ele vem mudando bastante, e isso é um desafio para todo mundo, em todos os setores.
E no ambiente atual, a gente vê que diminuiu bastante, né? Para o pessoal frequentar shoppings, todo esse ambiente, centro, e como é que você vê como é que está acontecendo em relação ao consumidor, como você faz também para atrair eles? Boa pergunta. Tem uma linha aí meio extremista de gente que fala que shopping center vai acabar. Porque se você pegar nos últimos anos, você vai para os Estados Unidos, que é o modelo, é onde todo mundo quer seguir. Muitos empreendimentos fecharam nos Estados Unidos, mas o Brasil, na contramão, esse ano agora, 2026, nós temos previsto, se não me engano, são 14 ou 16 novos shoppings no Brasil. Eu não vou saber a localização exata de todos, mas enfim, a gente tem esse estudo da Abras, que é a Associação Brasileira de Shopping Center. Então, os shoppings, eles não vão deixar de existir, eles precisam se reinventar. Cara, se eu estou percebendo que o varejo que eu digo, lojinha, ele está aqui em shopping, a gente chama de loja satélite, porque só fazendo um adendo em shopping, a gente considera, são 5 tipos de operações que a gente tem em shopping. Nós temos as operações quiosque, que é aquele que fica no meio do mall. Nós temos as lojas satélites, que são as lojas menores, são aquelas lojas que compõem mix, geralmente é uma modinha, um acessório. Nós temos as mega lojas, que são aquelas lojas maiores, que já são algumas marcas consolidadas, mas são lojas que a gente for falar de número, a gente está falando aí de lojas de 200, 300, 400 metros. Nós temos as lojas âncoras, que são C&A, Riachuelo, Renner, alguns shoppings têm cinema, considero o cinema como âncora, que é de fato a loja que ancora o shopping. Então, se você andar no shopping, você vai perceber que geralmente essas lojas âncoras, elas nunca estão perto uma da outra. Elas geralmente estão em extremos, porque são lojas de destino e as lojinhas, as lojas satélites, elas ficam no caminho das âncoras, porque aí é uma coisa que, enfim, compra por impulso, mas não fugindo muito do tema, né? Então, hoje se fala, né, muito sobre experiência do consumo para atingir esse novo consumidor. Daí, voltando, né, para o Design Mall, que é onde você trabalha, o que é que o Design Mall vem fazendo para trazer essas experiências ao consumidor? A gente, então, o design, o lado bom do design, como ele é um shopping novo, ele já nasceu nesse novo momento que o mundo vem vivendo. Então, ele já foi pensado para ser, de fato, um shopping novo, um shopping conceito. A gente tinha muito na cabeça, aí, de anos e anos que vem passando, que o shopping center é aquele ambiente fechado, ar-condicionado, uma porrada de loja que você vai comprar, mas tudo tem um porquê. Por que o shopping center ele era dessa maneira? Primeiro, a ideia no shopping é que você não veja o tempo passar. Então, assim, é que você chegue de manhã e saia de noite. Se o shopping é todo fechado, eu não estou olhando, eita, tá ficando de noite e tal, enfim. E você tinha muitas lojas de varejo, porque o shopping, como o nome fala, né, shopping center, ele era um centro de compras. Você ia para comprar, ia para gastar dinheiro. Sendo que, como a gente falou lá no início do papo, o consumidor, ele foi se atualizando, veio a questão da digitalização. Eu consigo ter mais informações sobre produtos, eu consigo ir mais certeiro naquilo que eu quero comprar. Se eu quero comprar um produto hoje, eu pesquiso na internet para depois ir, às vezes, numa loja física. Muitas vezes eu estou dentro da loja física e eu pesquiso ainda na internet se eu consigo aquele produto que eu vi na loja física mais barato. Então, os shoppings, eles estão deixando de ser cada vez, eles são menos centro de compra e eles estão vivendo centros de convivência. Poxa, eu não sei vocês, mas eu tinha um hábito muito legal de quando eu era mais novo, eu lembro disso. Cara, você ia pro shopping passear com os amigos. Tu saía, vou pro shopping hoje de tarde. Tomava um casquinho do McDonald's, na minha época esse casquinho era R$1,50, não sei quanto é que tá hoje, faz muito tempo que eu não tomo McDonald's, mas enfim, você ia para tomar um casquinho, mas você ia para se divertir, você tava lá com seus amigos, sendo que isso era você jovem. Hoje em dia os adultos estão fazendo isso também, porque foi a geração que cresceu vendo o shopping center como também um centro de convivência. Mas convivência não paga conta. Área instagramável,
um rooftop bonito. Isso hoje não paga a conta. O que paga a conta é loja. Então, as lojas a gente vem migrando, e o design já nasceu nesse ramo, de ser um centro de conveniência, lazer, serviço, e você ter também o varejo, ou seja, puxando um pouquinho para o design. A gente tem uma academia no rooftop, mais de 1.000 metros quadrados, a gente tem uma academia lá, a gente tem aí uma vasta ala médica com várias especialidades, a gente tem operações de alimentação e estamos investindo cada vez mais nesse mix de alimentação e serviços que a gente fala que são serviços que eles convergem com varejo, então serviços estéticos, lojas de botox, estética facial, estética dos pés também, porque o shopping ele existe, você tem um espaço, eu preciso locar aquele espaço. O varejo ele está caindo porque o consumidor está se digitalizando, ele está ficando mais informado, ele está sendo mais objetivo na compra. Então eu preciso ter um outro atrativo para ele frequentar o shopping. E o atrativo vem através dessas outras operações, e o design exatamente, ele veio, ou seja, o design ele é um shopping de mall aberto, ele é um shopping que ele é um shopping conceito, é um shopping verde. Então a nossa ideia é que o cliente que vá para o design, ele não pense no design só como centro de compras de fato, que ele, poxa, eu vou lá porque eu consigo, tenho a minha academia, eu consigo fazer um treino lá, cuidar da minha saúde, tenho uma loja de estética facial, eu consigo me rejuvenescer, fazer um peeling, tenho uma cafeteria, eu consigo tomar um café, marcar com amigos, tenho um rooftop gastronômico, tenho uma choperia, eu consigo tomar um chopp, vendo um sunset lá, uma música tocando. Então a gente vem já nessa nova onda de empreendimentos, que é o que hoje vem acontecendo. Sim, que é como trabalham, né? Que é o design corporate e o design para parte de varejo, que é um dos pontos fortes de lá. Exatamente, que o shopping lá, ele já nasce nesse novo conceito. Hoje a gente tem o que a gente chama lá, a gente tem o que a gente fala é o Design Life Center, que de fato a gente tem o shopping atrelado a uma torre corporativa. Sim. E quando eu falei lá de loja âncora, a nossa loja âncora é a torre. Porque eu tenho um fluxo lá, são 78 salas, 80 salas comerciais, lajes corporativas, eu tenho empresas instaladas lá. Então termina que o fluxo da torre movimenta o shopping por si consegue movimentar a torre, porque gera uma divulgação também da torre na área de shopping. Então exatamente esse conceito, a grande questão do momento, a grande pergunta, é o que todo mundo vem quebrando cabeça, é como a gente consegue não perder lojas, continuar crescendo a BL, continuar tendo os empreendimentos nas formatações que tem, mas gerando fluxo para as lojas que ficam. Sim. E daí, além dessa vantagem, né, desse fluxo, teria outra vantagem de ter a área do varejo junto do empresarial, além dessa questão logística e estratégica, e, por exemplo, os funcionários dessas empresas transitarem e, de uma certa forma, comprarem por impulso ali, teria outras vantagens além dessa? Sim, claro. Quando a gente fala do empreendimento, o que é que o shopping, eu digo que o meu cliente não é o lojista. O meu cliente é você que vai lá tomar um café, é você que vai lá comprar um telefone, uma capinha, porque eu recebo o aluguel da loja que está lá. Mas para eu receber o aluguel daquela loja, ele tem que ter dinheiro para pagar. Ele só vai ter dinheiro se ele vender. Ele só vende se tiver gente circulando, gente olhando a vitrine, vendo as operações. Então, um dos trunfos de ter um empresarial é que eu tenho pessoas já no empresarial e o acesso para o empresarial é por dentro do shopping, essas pessoas andam no shopping. Então, quanto mais pessoas eu boto dentro do shopping, maior venda eu gero para as lojas que estão. E se as lojas que estão vendem, eu consigo, consequentemente, diminuir minha vacância, porque eu consigo trazer mais lojas, porque vão ter atratividade. Poxa, às vezes um lojista conhece outro, cara, estou aqui, tem um fluxo bom, eu estou conseguindo vender lá, teu negócio também dá certo, e aí termina que aí fica uma pegada mais orgânica, sabe? O problema de shopping, não o problema, mas a dificuldade de shopping é maturar, é o início, que o início é mais difícil, ele às vezes inaugura não bem ancorado, no nosso caso, a gente teve a inauguração da torre junto com o shopping, então terminou que hoje em dia a gente está conseguindo melhorar muito, porque a torre já maturou, a torre está bem ancorada, está cheia, a gente consegue ver esse reflexo no shopping, o shopping vem num processo de maturação também.
Então, para fechar o tema, a gente tem esse grande atrativo, como eu falei, né? Colocar pessoas dentro do empreendimento, e aí operações médicas são operações de destino, essas pessoas têm que ir no médico, você vai na academia, você tem que ir na academia, você tem que ir você tem um advogado, você vai no seu advogado, você tem uma psicóloga, você vai na psicóloga, você tem um quiroprata, você vai no quiroprata. Então a gente consegue ter esse ecossistema lá funcionando super bem. Sim, o novo consumidor ele procura muito por experiências. E vemos que no Design Mall também já aconteceu alguns eventos, como algumas feiras, também festas, creio que seja no ano 2024. Isso também é estratégia de lá para atrair o novo consumidor? Também é uma forma de a gente atrair, assim, toda forma que a gente analisa de atrair o público, atrair consumidores para o shopping, ela é bem vista. Eu sou defensor do modelo de negócio, não sei se vocês são familiarizados, acho que é o MVP e o MVK, que ele é uma sigla em inglês que ele fala, é o mínimo valor investido para um produto com o mínimo valor gasto para ter um conhecimento sobre aquele produto. Então, a gente sempre vai atrás de estudar maneiras que, como shopping, a gente consiga ter um custo baixo para conseguir chegar na minha atividade fim. E o evento, ele é uma maneira disso. Na maioria das vezes, os eventos, eles se pagam, porque a gente tem um ingresso, alguma coisa ou outra, e na maioria das vezes esse evento ele nem custo tem, porque a gente consegue parcerias, a gente consegue ativações, e assim a gente vai de vários tipos de eventos, desde eventos musicais, eventos cervejeiros, a evento de a gente tem o shopping ele é conhecido como o local que tem a venda do ingresso do maior São João do mundo. Gera um movimento para a gente tem trocas de kits, as maiores corridas de Campina Grande, a gente faz a troca dos kits da corrida lá no Design Mall também. Então assim, são eventos que chamam essas pessoas, e a ideia de ter esses eventos é que a maioria das pessoas que vão, elas não tinham um hábito de ir ao shopping, então ela vai no evento pela primeira vez ou pela segunda, ela gosta do ambiente, porque o ambiente lá é de fato apaixonante, é um ambiente muito legal, tem uma arquitetura muito bonita, é muito moderno. Foi um escritório francês que desenvolveu o nosso projeto, que é o Triptyque, ele é franco-brasileiro. Então, assim, a ideia dos eventos é gerar o fluxo, e aquelas pessoas, elas voltam. Muitas vezes ela não compra naquela primeira vez porque ela está indo para uma atividade fim específica, ela está indo para aquele evento, ela está indo para trocar um kit, ela está indo fazer um exame, mas depois ela volta, porque o ambiente é muito agradável. Então o nosso trabalho é esse, como é que eu faço essa pessoa vir e como é que eu faço que essa pessoa volte. Aí a pessoa vir é uma questão do shopping, uma questão nossa de administração, e a questão que a pessoa volte, aí é a experiência que o lojista vai oferecer para aquele cliente. Poxa, será que ele vai chegar, ele vai ter um atendimento bom? Será que os vendedores dos lojistas, eles são vendedores consultores, que hoje a gente é consultor de tudo hoje, é a venda consultiva, isso é um negócio bom, não é um negócio ruim não, mas é a venda consultiva, é a venda com propósito, tem até um livro, esqueci o nome do autor agora, mas é um livro que ele fala, comece pelo porquê. Então é sempre você ir atrás do porquê das coisas, o porquê que você está comprando aquilo, porquê que você quer aquilo, porquê que eu estou querendo te vender esse produto. Então é um ecossistema muito grande que tem dentro de um shopping. Quando você olha de fora, você pensa que é só um ambiente que tem loja, mas quando você vem para dentro da administração do shopping, e fica até o convite para vocês, se quiserem conhecer lá, a gente pode ir lá fazer uma visita técnica no empreendimento, que é um ecossistema gigante, que precisa estar tudo muito bem ajustado, nem um relógio suíço, para poder funcionar, porque se uma engrenagem sai do lugar, dá zebra. Perfeito. Matheus, eu achei muito interessante esse seu discurso sobre o porquê, sobre essa questão, né, de um vendedor consultivo, que é exatamente isso que o novo consumidor busca. Sim. O novo consumidor chega no mercado, chega no lojista, já sabendo o que quer, para que serve, e daí achei muito interessante o shopping estar alinhado com essa questão. E daí, Matheus, muito obrigado por você compartilhar essa visão, né? Mostrar como o varejo e o espaço de consumo está se reinventando. Muito obrigado, e foi muito produtivo o nosso encontro de hoje.
Eu que agradeço o convite aí de vocês. Fica o meu convite para vocês irem lá entenderem agora como é que funciona o ecossistema de um shopping que funciona 24 horas por dia. O cliente ele vê o shopping aberto ao público, mas ele não sabe que quando o shopping fecha ao público é que a mágica de verdade acontece. É quando a gente vai fazer manutenção, é quando a loja vai fazer obra, é telefone tocando de 3 horas da manhã porque deu alguma coisa, a gente tem que estar lá para resolver, é um fornecedor que atrasou uma entrega. Mas assim, eu acho que foi muito bacana essa conversa da gente e espero que a gente possa ter mais momentos. Podemos ter. Obrigada. Obrigada, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.